Bom, o médico da emoção. Eu fui um dos maiores ateus que pisou nessa terra. Talvez fui mais ateu do que Nietzsche, que escreveu sobre a morte de Deus, do que Freud, que considerava Deus a busca de um pai protetor, e Marx, o ópio que entorpece a humanidade. Como a minha teoria, neste país que não valoriza seus cientistas, eu escrevi 3.000 páginas sobre o processo de construção de pensamentos e o processo de formação de pensadores. Como minha teoria também foca essa área de formação de pensadores, eu fui até esse homem, esse personagem Jesus, e queria estudá-lo sobre os ângulos da psiquiatria, psicologia e sociologia. E eu fiquei impactado, porque ele não cabe no imaginário humano. Nenhum ser humano conseguiria descrever, e eu sou ficcionista, eu escrevo vários romances, conseguiria descrever a personalidade dele com as características completamente paradoxais, paradoxais no sentido não de minimizar, mas de ser capaz de falar para grandes multidões e considerar uma prostituta, uma rainha, impactar Jerusalém, ao mesmo tempo prestar atenção numa flor e dizer que ela é mais importante para a felicidade que grandes eventos. Olhai os lírios dos campos. Então, ele é um médico da emoção porque ele levou os seus alunos a trabalhar perdas e frustrações como raros. E o time que ele escolheu era um time extremamente problemático. Pedro era hiperativo, tenso e ansioso. João era bipolar. Num momento era generoso e altruísta, no outro queria levar à morte quem não andava com Jesus. Tomé era paranoico, acreditava na teoria da conspiração. Olha o time. Mateus tinha o viés da corrupção. O mais normal era Judas, né? Judas Iscariote. O mais normal era Judas. Era o mais normal era E fez Judas. o que fez, o mais normalzinho. E era verdade. Era o mais transparente. Melhor formado também, melhor né? formado, o mais culto, o mais dosado, mas que, infelizmente, ele não se conhecia. Ele era um carrasco dele mesmo. Bom, então o médico da emoção, ele trata da emocionalidade, das angústias, dos conflitos humanos, levando os seus alunos a saírem da mediocridade, porque cheiravam peixe, pescavam, morreriam pescadores, pelo menos a maioria, mas ele fundou a maior startup mundial, quer dizer, aqueles jovens impactaram a humanidade. É verdade. É impressionante como ele foi o maior líder da história, o homem mais inteligente e o médico da emoção. Eu já vou começar com algumas perguntas aqui, mais ligadas à minha área, depois o Flávio na área dele. Você acredita que se a humanidade estudar a forma que Jesus lidava com as emoções, a gente começa a entrar num processo de cura ou reedição emocional, somente estudando a história dele? Ali na história de Jesus estão todos os exemplos que a gente precisa para lidar com as emoções. E segunda pergunta já para emendar, qual é a maior ferramenta de gestão da emoção de Jesus? Bom, em primeiro lugar, ele treinou os seus alunos por 3 anos e meio. A educação é fundamental. Em segundo lugar, as religiões todas falharam. Do protestantismo ao catolicismo, ao budismo, ao islamismo, em não estudar a inteligência dele, embora no budismo ele seja extremamente respeitado, no islamismo ele é considerado, ele é levado em altíssima conta, mas esse homem não foi estudado pelas religiões. E ele também não foi estudado pelas universidades. Harvard, Cambridge, Oxford são capazes de estudar pessoas que não impactaram muito a humanidade, mas ele foi o que mais impactou a humanidade, mas não foi estudado sobre os ângulos das ciências humanas. Então houve uma falha grotesca da teologia e das universidades. E entre as ferramentas que ele ensinou para os seus, foram várias, para os seus alunos, para os seus discípulos, está em que você deve aprender a perceber que cada ser humano é único e irrepetível. Se você não for bem resolvido na sua autoimagem, a maneira como você se vê, você não vai ser bem resolvido na maneira como você se sente na sua autoestima. E, portanto, ele individualizava o ser humano. Outra ferramenta muito importante é que ele ensinou seus alunos a nunca se curvar à dor. Porque o céu e o inferno emocional estão muito próximos de cada ser humano. A vida é um grande contrato de risco. Risos e lágrimas, aplausos e vaias, sucesso e fracasso alternam a vida de cada ser humano. E saber que a vida tem seus invernos e esperar
E não se curvar aos invernos, mas esperar a mais bela primavera é fundamental. Isso desenvolveu neles uma resiliência fundamental. E hora que eles seguiram um homem que morreu vexatoriamente. Jesus, independente de ser o Filho de Deus, como ser humano, ele morreu numa condição bom, era vergonhoso, era vexatório falar dele. Tanto que Paulo diz lá na sua carta aos Coríntios que falar sobre ele era um escândalo para os judeus e loucura para os gregos, que buscavam sabedoria.